Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai dar uma olhada de perto em alguns sistemas que são, bem, invisíveis. Eles mantêm a nossa indústria de pé, funcionando direitinho. São aqueles sistemas que quando tá tudo certo, ninguém nem percebe que existem. Mas quando falham, aí as consequências podem ser desastrosas. Para começar, vamos direto ao ponto com essa imagem aqui. Perdas invisíveis. É exatamente sobre isso que a gente vai falar. O que será que acontece quando a falta de controle acaba gerando prejuízo, risco e uma insegurança gigantesca? Que tipo de falha escondida leva a um desastre desses? Bom, para a gente desvendar isso, nosso papo vai seguir 5 etapas. Primeiro, vamos entender o que são as perdas invisíveis. Depois, vamos conhecer o herói oculto da indústria. Na sequência, a gente vê o que acontece quando o controle falha e por que a manutenção é a chave. E para fechar, vamos ver como tudo isso serve para garantir a segurança. Então vamos lá, começando pela primeira parte. Perdas invisíveis. É aqui que a coisa fica séria. A gente está falando dos riscos financeiros, ambientais e até humanos que se escondem por trás de algo que parece simples, como um medidor de pressão que não funciona direito ou um sensor que está descalibrado. Mas olha, para todo grande problema, geralmente existe uma solução, né? E nesse caso, a solução é uma espécie de herói dos bastidores, que trabalha em silêncio para manter tudo nos eixos. E aí fica a pergunta: que herói é esse? Que força invisível é essa que impede o caos de se instalar? O nome desse herói é instrumentação industrial, e a definição é bem direta. É basicamente a rede de sistemas, muitas vezes invisível, que mede, controla e, o mais importante, garante a segurança em todo tipo de processo industrial. E o que a instrumentação faz na prática? Bom, ela mede variáveis super importantes, como pressão e vazão. Ela também controla os processos de forma automática, o que garante segurança e eficiência. É fundamental para transportar, para armazenar, para produzir. E o ponto-chave é o seguinte: sem uma medição que seja confiável, simplesmente não dá para ter controle. É a base de tudo. E essa comparação aqui, nossa, ilustra perfeitamente o que a gente está falando. De um lado, o caos total, um incêndio industrial que é o resultado da perda de controle. Do outro, a tranquilidade, a ordem de uma sala de controle moderna, onde cada detalhe é monitorado. Essa é a diferença que a instrumentação faz. Ok, agora que a gente já sabe o que é a instrumentação e para que ela serve, vamos virar a moeda. Vamos explorar o outro lado. As consequências pesadíssimas de quando esses sistemas simplesmente falham. E o custo dessa falha é altíssimo. A gente está falando de multas fiscais e ambientais que chegam na casa dos milhões, vazamentos, acidentes catastróficos, paradas na produção que não estavam planejadas e que custam uma fortuna. E talvez o pior de tudo, a perda de credibilidade no mercado que muitas vezes não tem volta. E as consequências são muito reais, começando pela devastação ambiental. Imagens como essa mostram o impacto direto na natureza, na vida selvagem, quando os sistemas de contenção dão errado. Depois, claro, vem a ruína financeira. É dinheiro literalmente indo para o lixo em multas, em consertos, em produção perdida, um desperdício enorme que poderia ter sido evitado. E o mais grave de tudo, as ameaças diretas à segurança das pessoas. Falhas na instrumentação podem causar explosões e acidentes que colocam vidas em risco. Não tem nada mais sério que isso. Então a pergunta que fica é: como evitar esse cenário de desastre? A resposta está aqui, na nossa próxima parte. A manutenção é a chave. Dá uma olhada nessa comparação. Sem manutenção, a instrumentação perde a confiabilidade, vira uma bomba relógio. Agora, com a manutenção em dia, a história muda completamente. Acidentes e prejuízos são evitados, a vida útil dos equipamentos aumenta e o desempenho de todo o processo fica garantido. É a diferença entre apagar incêndio e evitar que o fogo comece. E isso nos traz a nossa última etapa, onde todas as peças se encaixam, garantindo a segurança. Vamos ver como essa teoria toda funciona no mundo real. Para a gente ver como isso funciona na prática, vamos dar uma olhada num caso concreto, a RR Instrumentação. É uma empresa que tem mais de 18 anos de estrada e é especialista justamente nesses sistemas super críticos. E essas imagens mostram que o trabalho é sério. Não é uma coisa que se faz em qualquer lugar, de qualquer jeito. Precisa ter uma infraestrutura especializada, com laboratórios, oficinas técnicas, tudo para lidar com problemas complexos e garantir que cada pecinha funcione como um relógio. A grande questão é: quem é que confia a segurança das suas operações a especialistas como esses? A resposta: gigantes como a Petrobras, uma empresa que é sinônimo do setor de energia no Brasil e que, obviamente, não pode nem sonhar em ter falhas nos seus sistemas.
Outro exemplo é a Ipiranga, um nome que todo mundo conhece e que depende de medições super precisas para distribuir combustíveis de forma segura e eficiente pelo país inteiro. E até a Emerson, uma gigante global de tecnologia e engenharia. Olha, quando líderes de mercado de vários setores confiam num serviço para cuidar das suas operações mais críticas, isso diz tudo sobre a importância e a confiabilidade desse trabalho, né? Isso tudo nos leva à mensagem principal, a ideia que amarra toda essa nossa conversa. Uma frase que resume tudo: instrumentação é investimento, não custo. Essa mudança de mentalidade, essa virada de chave, que separa as empresas que são seguras e eficientes daquelas que vivem na corda bamba, sempre em risco. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Que outros sistemas invisíveis será que mantêm o nosso mundo funcionando todos os dias, sem que a gente nem se dê conta? Vale a pena pensar nisso da próxima vez que a gente passar por uma grande indústria. Muito obrigado pela companhia nessa descoberta.